Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 8 de agosto de 2025, sexta-feira, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $116.700, com uma alta ao longo das últimas 24 horas de 0,3%. Alta que pode ser considerada até modesta se a gente comparar com outros criptoativos. O Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo do mercado, está com uma valorização de 3,2% ao longo desse último dia e está nesse instante em $3.960. A gente pode ver que está bem perto dos 4.000 e isso foi algo que aconteceu na manhã do dia de hoje. Desde dezembro de 2024, o ETH não conseguia romper a marca dos $4.000, mas na manhã do dia de hoje a gente teve esse rompimento. O ETH voltou a superar a marca dos $4.000, é verdade que já deu uma corrigida, mas a gente vê ainda inúmeros fatores positivos no ecossistema ETH. Então, notícia positiva para o ETH e, consequentemente, também notícia positiva para o mercado cripto. Vai trazer mais dinheiro de uma forma geral para todo o ecossistema. Bem como a gente também vê outras criptomoedas, especialmente ali dentro do top 15, top 20, tendo valorizações expressivas. A XRP, por exemplo, terceiro maior criptoativo, está com uma valorização ao longo das últimas 24 horas de 8,5%, com cada unidade nesse momento em $3,32. E uma das grandes causas dessa valorização brusca ao longo das últimas 24 horas do XRP foi uma ação judicial sendo encerrada. A SEC e a Ripple, que é a empresa por trás do token XRP, fecharam um acordo para retirar recursos e com isso encerrarem o processo judicial. Isso é algo muito grande. A XRP ela foi muito impactada por esse processo judicial que já é movido de longa data, já vem desde 2020 até aqui, desde o final de 2020 até aqui. E agora esse acordo conjunto para ser encerrado, sem sombra de dúvida, vai tornar possível que a XRP capitalize ainda mais nesse momento. A gente já vê o token XRP numa ampla valorização ao longo do último ano, por exemplo. Em 12 meses, o XRP já valorizou cerca de 450%, mas a gente ainda vê XRP com certo fôlego para valorizar ainda mais. Ainda mais que a gente pode ter aprovação ao longo desse ano de um ETF de XRP Spot. Já existem diversos pedidos protocolados na SEC e não é nada impossível de se pensar que ainda em 2025 a gente tenha esse ETF listado na Bolsa Americana. Vale ressaltar que apesar de estar na casa dos 3,30, agora a all-time high do XRP foi há 8 anos atrás, ou seja, em 2018, quando atingiu a marca de 3,84. Então a gente ainda tem alguma margem para o XRP e pode ser que em algum futuro próximo, se o mercado cripto como um todo conseguir escalar também, a gente veja aí a XRP renovando a sua all-time high, quem sabe. E a gente tem visto todo o mercado cripto ao longo dessas últimas 24 horas ter um fluxo positivo de dinheiro. Os ETFs de Bitcoin Spot, por exemplo, do mercado americano, no dia de ontem, tiveram o segundo dia consecutivo de inflow. Foi um inflow de 2.350 BTC, não é nada perto dos inflows, dos grandes inflows que a gente já viu, de 12.000, 13.000, 14.000, mas de qualquer forma, é algo muito simbólico. A gente estava ali no início da semana com muita tensão macroeconômica por causa das tarifas entrando em vigor, das tarifas de importação dos Estados Unidos entrando em vigor, o que chacoalhou não só o mercado cripto, mas como o mercado financeiro de uma forma geral. Entre o final da semana passada e o início dessa semana, a gente teve dados macroeconômicos dos Estados Unidos sendo divulgados, não tão positivos assim, como, por exemplo, o índice de criação de empregos não agrícolas, que veio abaixo da expectativa. Inclusive, teve uma correção também dos dados passados para abaixo da expectativa, uma subtração dos dados que já haviam sido divulgados. Então, isso deu uma chacoalhada no mercado. Só que até esse próprio índice de geração de empregos abaixo da expectativa pode ter um reflexo positivo. Isso, por exemplo, pode significar um desaquecimento da economia e por a economia estar desaquecendo, o que a gente pode esperar na próxima reunião do Fed agora em setembro é um corte da taxa de juros. Tanto é que o mercado agora dá quase como certo, pelo menos um corte na próxima reunião de setembro e também na seguinte. Então, isso é uma boa notícia, não só para o mercado cripto, mas para o mercado financeiro de renda variável de uma forma geral. O dinheiro vai sair da renda fixa e vai para a renda variável. Isso, sem sombra de dúvida, pode sinalizar mais liquidez ainda
para as criptomoedas. Então, ETF de Bitcoin Spot, segundo dia consecutivo de inflow. O ETF de Ether Spot, terceiro dia consecutivo de inflow. Somando todos os ETFs de Ether no dia de ontem, a gente teve uma entrada, um inflow de 60.387 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 222 milhões. E mais do que isso, mais do que os ETFs continuando a crescer, a gente também vê as empresas que fazem reserva estratégica de ETH comprando cada vez mais, adquirindo cada vez mais. Ao longo dessa semana, por exemplo, a gente teve a ENS fazendo novas compras, a Ethereum Name Service, a gente teve a SharpLink Gaming, a gente teve o protocolo, a Aave, a gente teve na semana passada a Bitmine Merchant Tech comprando ainda mais, a gente teve a Golem Foundation, que é um projeto cripto também, fazendo reserva estratégica de ETH. Enfim, a gente vê a quantidade de entidades comprando ETH como reserva estratégica, como um ativo de investimento, crescendo cada vez mais. E isso, sem sombra de dúvida, é um dos fatores que faz com que o preço do ETH esteja se recuperando ao longo desses últimos meses e tenha conseguido romper, inclusive, novamente a marca dos $4.000. Fora a reserva estratégica de Ether, a gente tem também o ETF ganhando cada vez mais tração. A gente consegue ver claramente ali um boom do final de junho para cá. Do final de junho para cá teve uma verdadeira disparada na demanda por ETF de Ether Spot. E além disso, se a gente olhar também as atividades do DeFi, a gente vai ver que isso está crescendo. E quem manda no DeFi ainda é a rede do Ether, com uma ampla vantagem para o segundo colocado. Então isso são fatores que ajudam, de uma forma geral, o Ether a se valorizar e ajudar o Ether a recuperar essa marca tão importante dos $4.000. E a gente vê que, inclusive, o volume de transação da própria rede Ethereum atingiu a máxima do ano no dia de ontem, em meio a uma certa polêmica envolvendo staking com a SEC. A SEC, que é a CVM americana, deu uma nova orientação que foi bem positiva para o staking de uma forma geral, apesar de diversas autoridades acharem que ainda é uma água turva essa questão do staking, mas a SEC deu uma orientação, deu um parecer positivo, e isso, sem sombra de dúvida, vai ajudar com que mais empresas, mais corporações façam staking de ETH com o objetivo de gerar recompensas. E isso, inclusive, na minha opinião pessoal do Paulo Aragão, é algo que pode ser um game changer, pode mudar o jogo. Se a gente tiver, ao longo desse ano, a aprovação de staking para o ETF de Ether Spot no mercado americano, a gente vai ver um fluxo ainda maior de capital. Os investidores tradicionais são acostumados com empresas que geram rendimentos, empresas que geram alguns dividendos periódicos para os cotistas. A partir do momento que tiver staking aprovado no ETF de Ether Spot, é exatamente isso que a gente vai ter. E isso, na minha opinião, vai atrair ainda mais dinheiro e pode ser um catalisador de uma alta ainda maior do ETH. É claro que a gente não consegue cravar que isso vai acontecer, a gente não sabe nem se vai ter essa aprovação ao longo desse ano, mas de qualquer forma é uma possibilidade. Estou comentando aqui para vocês como uma possibilidade de acontecer ainda nesse ano de 2025. Dando continuidade ao episódio de hoje, a empresa britânica de produção de energia, a Union Jack Oil, vai transformar gás encalhado em Bitcoin. Eles anunciaram agora planos para converter gás natural do seu campo em West Newton em eletricidade para alimentar a mineração de BTC, marcando que pode se tornar um dos primeiros projetos de mineração do petróleo a cripto no país. A iniciativa pode gerar fluxo de caixa antecipado a partir de poços que de outra forma permaneceriam inexplorados. Eles divulgaram isso no dia de ontem, na quinta-feira, em um relatório operacional. Vale ressaltar que eles já fecharam um acordo com uma empresa de mineração, mas ainda não é um acordo definitivo, é uma oferta não vinculante, ou seja, os dois lados ainda podem romper sem prejuízo a ninguém. E esse campo em específico de West Newton, ele já foi descoberto, mas ele ainda não é explorado. Eles adquiriram, a Union Jack Oil adquiriu a participação deles no West Newton em 2019, fizeram algumas perfurações, o que posicionaram o campo entre as maiores descobertas de gás onshore do Reino Unido, mas eles ainda não têm alguns licenciamentos, ainda tem algum problema também de incerteza regulatória que retardou o desenvolvimento da infraestrutura necessária para levar o gás para o mercado. Então agora eles estão fechando esse acordo, estão construindo esse acordo justamente para não precisar construir uma grande infraestrutura para levar esse gás para o mercado. Vai utilizar ali mesmo, no próprio campo, para minerar BTC
com a produção da energia desse gás. E isso, sem sombra de dúvida, é algo extremamente positivo para a empresa, porque vai permitir que eles se capitalizem, que transformem aquilo em cash, em receita de uma forma mais rápida do que esperar essas licenças, do que esperar essas incertezas regulatórias serem desvendadas, né, digamos assim. Notícia positiva e que, quem sabe, também se transforme na primeira reserva corporativa de BTC ali do Reino Unido, de UK. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, para fechar o último episódio dessa semana, uma notícia muito importante. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assinou no dia de ontem uma ordem executiva permitindo que fundos 401k possam investir em Bitcoin e criptomoedas. Aí você me pergunta, o que é 401k? Fazendo uma analogia com o mercado brasileiro, seria como se fosse um fundo de previdência privada. Então, agora, seria como um fundo de previdência privada pudesse investir em Bitcoin, em criptomoeda. É um fundo de aposentadoria. E isso tem o potencial de jogar uma grande quantidade de capital, uma grande quantidade de cash para as criptomoedas. Para vocês terem uma ideia, no primeiro trimestre de 2025, esses ativos de fundos de aposentadoria americanos totalizavam 43,4 trilhões de dólares. E agora, esses fundos podem investir também em Bitcoin, agora esses fundos podem investir também em criptomoeda. Qual vai ser o impacto dessa ordem executiva? Claramente vai depender se esses fundos de pensão vão investir em Bitcoin, vão investir em cripto. Mas agora, de qualquer forma, vai existir essa possibilidade deles fazerem esse investimento. Antes era proibido. Agora a gente pode ver, mesmo que seja uma pequena parte, mesmo que seja 5%, 1%, já vai ser bastante dinheiro e, sem sombra de dúvida, a partir do momento que eles colocarem o pezinho no mercado cripto, a gente vai ver um segundo passo acontecendo e aquisições cada vez maiores. A gente viu isso através até de diversas empresas que começaram comprando, começaram a tentar ver se a estratégia da Strategy de acumular BTC estava dando certo, e agora a gente está vendo uma verdadeira corrida corporativa mundial. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa o seu like no episódio, se inscreve no canal, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas pra gente. Tá no YouTube, deixa o seu hype também, deixa o seu valeu demais, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da semana que vem. Valeu!